cultura, memória, linguagem, consciência, iniciação, superconsciência. Ainda que a natureza de uma existência na Terra proporcionada e ancorada e protegida, se quiserem, pelo bom senso, seja feita de atos culturais que todos nós reconhecemos e que estão constantemente à nossa frente e que são repetidos de geração em geração, como fazer um queijo em casa, ou mudar a roupa da cama, ou abrir janelas para o ar entrar. Isto é um ato cultural. Porque, vocês já repararam, cultura é tudo o que nós não somos obrigados a fazer. É tudo o que nós não... É tudo o que nós fazemos que não tem o imperativo biológico de viver ou morrer. Todos nós temos que comer, mas a gastronomia já é outra coisa, não é? Todos nós temos que vestir, mas o desenho de roupa é outra coisa. Todos nós temos que dormir, mas uma cama isabelina é outra coisa. E estes pequenos atos culturais que são repetidos todos os dias, acender a luz, apagar a luz, escrever uma carta, estão de tal forma miscigenados na nossa consciência que são uma segunda... É uma segunda natureza. A cultura. Os hábitos, o cotidiano. Mas depois existem momentos em que parece que todos os processos da Terra e do homem, culturais, biológicos e espirituais, se concentram num único fulcro, num único ponto incandescente. Como quando, eventualmente, o Mozart apresentou o Requiem. Ele não apresentou o Requiem. Apresentou algumas das sinfonias dele. Ou quando Beethoven convidou o homem que fazia as velas e o homem que tratava dos cavalos para tocarem uma das sinfonias dele. Pela primeira vez. Ou quando nós realmente conseguimos registar definitivamente, irreversivelmente, como é que se faz fogo. E estes momentos que mudam o estatuto da Terra e o estatuto do homem, mesmo que aconteçam num ponto no espaço e no tempo, mesmo que aconteçam, claro, de uma forma determinada, são iniciações nas membranas que envolvem a consciência coletiva. Ao mudarem num ponto geográfico e num ponto no tempo, mudam para a Terra inteira. São epifenómenos que vão... É como um tremor de terra, tem o seu epicentro histórico, mas depois espalha-se
pela terra inteira. Isto é assim bastante com Los Álamos em 1948, 47, quando a primeira bomba atómica foi testada, a Terra mudou. E ninguém sabia. Os pássaros continuaram a cantar a 1 quilómetro de distância. Eles estavam a fazer um teste num pequeno laboratório e de repente chegaram lá e disseram: já sabemos como fazer uma reação em cadeia. E os pica-paus continuaram a picar as árvores e as abelhas continuaram a polinizar. E os soldados continuaram a namorar com as raparigas que iam trabalhar na lavandaria da base científica e ninguém deu por nada. E naquele segundo, naquele minuto, a história colapsou e voltou a emergir. Sabes? Quando uma gota de água cai sobre uma superfície de água e dá-se aquela flor líquida, com aquele ponto, aquela gota de clímax reúne toda a balística cultural anterior, toda a trajetória cultural anterior, toda a memória coletiva, todas as forças que convergiram para aquele ponto. Altamente qualitativo, alucinante, perigoso, mágico, iniciático, irreversível. E obviamente a história, como uma longa-metragem, e por acaso uma longa-metragem já vai bastante longa. Há qualquer coisa entre a história e a obra de Manuel de Oliveira. Parece, nunca mais acaba. E a história tem as suas iniciações, tem os seus pontos ardentes. As pessoas têm as suas iniciações. A Terra, que não é história, é isso e muito mais, é uma entidade com muitas dimensões simultaneamente, tem as suas iniciações. Então nós podemos pensar no estado, isto é útil para o indivíduo que está realmente interessado na sua libertação. Nós podemos pensar neste estado de consciência de um astronauta, enquanto sente a contagem decrescente e tem aquela explosão de megatoneladas de hidrogênio líquido em combustão e oxigênio e outros combustíveis debaixo do foguetão. Realmente estamos nos anos 60. Debaixo do foguetão, e no momento em que o impulso dispara contra a coluna vertebral dele e ele sai da Terra a 11 km por segundo, que é a velocidade de escape, cultura, memória, consciência, iniciação, superconsciência. A quantidade e a qualidade de impossíveis que estão a ser rompidos nesse momento. O desenho, a criação de pistas que não existiam antes, a criação de um caminho que estava lá em potencial, mas que não tinha sido desvirtualizado, isto é, tornado real, saído do mundo virtual, tornado facto. E a história está cheia destes momentos. A Divina Comédia de Dante, o Fausto, a mensagem de Pessoa e esta propulsão do homem para fora da Terra, mecânica, explosiva, fricativa. Esta propulsão do homem para fora da Terra, este momento em que a humanidade concentra num indivíduo gota toda a sua coroa
cultural, porque afinal a ciência está por trás daquilo tudo, e toda a sua memória. Aquele homem vai para o espaço por umas horas. Eu não estou a falar de aterrissagem na Lua, estou só a falar de uma viagem orbital. Aquele homem vai para o espaço durante algumas horas e seriamente a memória da espécie está com ele. E a totalidade das eras está com ele. Ele não precisa de pensar nisso. Se ele pensasse no ato cultural de que ele é o fulcro, provavelmente não conseguia fazer nada. Não conseguia carregar nos botões no momento certo, nem responder à base de controle em terra, não conseguia fazer nada. Mas a situação é carregada. Ela está altamente eletrizada. O rato Mickey era a coisa mais elétrica nos Estados Unidos, mas depois vieram os astronautas. Bastante mais elétricos. E isto, para nos ajudar a localizar em relação ao que nós estamos a fazer na Air School, nós estamos a tentar responsabilizar-nos pelo que já não é tão misterioso. Isto é, a memória, a história e a cultura. E estamos a tentar abrir-nos como crianças ao que permanece misterioso. As regiões do nosso próprio ser, para os quais nós não temos ainda linguagem, nos quais não existe, dentro desses territórios onde não existe ainda uma plena agilidade, vamos chamar-lhe, peço desculpa, cultural, e onde nós não entramos quando queremos, e de onde nós não saímos quando queremos, que são as regiões secretas, eventualmente sublimes, vastíssimas, os grandes oceanos, dentro do nosso próprio ser. E toda a transição entre o conhecido, isto é, a Terra e a sua história nas costas do astronauta, e o desconhecido, o espaço imenso, em relação ao qual nós sabemos alguns comportamentos fotónicos e químicos, calóricos, e depois sobrepusemos uma série de nomes latinos e árabes e gregos às estrelas, como se elas tivessem alguma coisa a ver com isso. E esta transição entre o conhecido e o desconhecido gera um estado de consciência que alguns ambientes chamam liminal, que é o estado, é a antecâmara entre sei onde estou, julgava saber quem sou, esta é a minha memória, esta é a minha cultura, estes são os meus livros. Como dizia a Susan Vega, sem livros eu sentir-me-ia nua. Então, esta é a minha memória, esta é a minha história, estes são os meus livros. E quem diz livros diz os traços nas mãos, as rugas nas pessoas mais velhas na família, as manchas de umidade na casa de banho, que são sempre a mesma, aquelas especificamente, e os ruídos lá fora. O autocarro, o apito do polícia. Estas são as coisas que eu conheço. Este é o meu habitat quente. Isto é onde eu consigo gerar familiaridade e onde as coisas são minimamente previsíveis. Mas depois, se realmente as pessoas forem honestas com esta coisa que nos aconteceu terrível, que é a existência, e nós sabemos que a existência é terrível, até pela própria missa, a missa é um ritual que está cheio de coisas terríveis. Tem traição, bebe-se o sangue de um Deus, come-se o corpo de um Deus,
Uma mãe chora a morte de um filho pregado numa cruz. Não sei se me faço entender. É um drama total. E se nós formos honestos com esse lado terrível da vida, no bom sentido do termo, claro, aqui não estamos interessados propriamente em destruição gratuita, estamos interessados no poder das coisas e no amor que as coisas guardam, escondem e revelam. Se nós formos honestos, tu pões o ouvido lá como astronauta e sentes o que o mestre Moria chama o rugido do cosmos. E o homem é um mestre ascenso. Então, sentes esse rugido, esse som do cosmos, essa imensidão, que para um espírito viciado em memória e protegido, calafetado pela cultura, pode ser angustiante. Esta vastidão, esse som, pode ser angustiante. Mas para um homem e uma mulher que realmente o fermento dentro delas, o enxofre, o fermento dentro delas faz com que eles se sintam insatisfeitos, peço por uma expressão tão marketing, com que eles se sintam insatisfeitos com os limites da sua própria existência, com que eles sintam que já bateram vezes demais nos limites da caixa dimensional, mental, conceptual do seu próprio espaço e do seu próprio tempo. Esse rugido, é como a chuva a bater na janela. Lembram-se de falarmos sobre isso? É como o vento que escapa completamente ao nosso controle. É a sensação eventualmente maravilhosa de uma pequena criança olhar para o pai, o pai com uma charrua e 2 cavalos, lá ao fundo, e que é uma força, é a condensação de uma força cósmica que está a arar a Terra. E esse pai, que é conhecido e previsível até um certo ponto, e do qual a criança reconhece a voz, o cheiro, o calor, e esse pai que lhe conta uma história antes de ele adormecer, mas naquele momento em que ele está de costas nuas no Mississippi a atravessar a terra com um arado, a criança de repente descobre que o pai é um mistério também. É uma força misteriosa. De que tudo é mais do que os nossos hábitos pretendem congelar. Até as coisas que nós conhecemos. E nesse sentido, o que nós aqui temos vindo a fazer é, por um lado, compreender as diferenças entre o ego moderno, por exemplo, e o ego medieval. O ego de hoje, o ego medieval e o ego arcaico. Ok, nós temos 30 encontros disponíveis na net para as pessoas depois poderem seguir, se for o caso, que tem um pouco a ver com o que fizemos para trás. Mas uma das coisas, caso não tenham reparado, é essa distinção entre o interface, a película, o mecanismo de interface com o mundo, que é o nosso ego, e é a parte onde nós nos movimentamos, é o aspecto do ser, o núcleo do ser, onde nós nos movimentamos com mais fluidez, com mais autonomia. É a autonomia do ego que faz com que as coisas aconteçam com esta cor toda também. E esse ego, o ego contemporâneo não é o ego medieval. E o ego contemporâneo e o ego medieval não são o ego arcaico. Não sei se me consigo. Só isto de nós estarmos lentamente, ao fim de meses, a olhar para o problema do homem contemporâneo, para o problema do ego contemporâneo. A ferida do homem contemporâneo não é a ferida do homem medieval. E a ferida do homem contemporâneo e a ferida do homem medieval não é a ferida arcaica dos clássicos, nem é a ferida primitiva do homem da Idade do Bronze. Este trabalho de emprestar dignidade clínica à ferida coletiva de uma época e, portanto, compreender, se possível de uma forma sofisticada e simples ao mesmo tempo, compreender que a nossa dor atual
Não é comparável às dores medievais e não é comparável às dores do período clássico e do período primitivo. O que é que quer dizer com isto? Claro que há uma dor de fundo, que é também uma alegria de fundo, que pertence ao homem. Isso é transtemporal. Abrange todas as épocas, todas as gerações. Mas o mandato cósmico para se separar do útero nacional, cultural coletivo, do útero psíquico de um povo, do útero biológico da natureza, este mandato para se separar é um fenómeno recente. Começou a ser preparado no século XII e depois ganhou impulso na Revolução Industrial. No outro dia eu vi um documentário de Robert Johnson, e o Robert Johnson, psicólogo junguiano, ele dizia que quando esteve na Índia ficou chocado porque os indianos no nível material vivem muito mal. Muito mal significa que se houver fome eles sabem que é o primeiro a morrer ali na família. É a rapariga mais nova. Eles têm isso tudo, sabe, conhecem a sequência toda da fome, das doenças, etc. Mas que do ponto de vista da consciência, isto é, do ponto de vista psicológico, que o indiano é um indivíduo não ferido. Ele é sincreticamente, estamos a falar do povo, não estamos a falar dos sábios indianos, a falar do povo, é um indivíduo que está emulsionado numa consciência coletiva que lhe diz o que é que ele deve fazer ou não. E no qual a autoridade é de tal forma clara, explícita e imperativa que o liberta do problema da escolha. Isto é, que o indiano não sofre 2 ou 3 das grandes angústias do homem contemporâneo, que são a autoria, a individualidade e a escolha. Então, estas 3 coisas que nós prezamos, estas 3 províncias do que define a contemporaneidade em termos psicológicos e que nós prezamos e que nós jamais, alguma vez, iríamos andar para trás com isto, a ausência destas 3 coisas, a autoria, uma identidade absolutamente definida e um processo de individuação desenvolvido e a escolha, são responsáveis por aquele sorriso na cara dos meninos da Índia e aquele sorriso nos velhos e nas mulheres. A ferida moderna não atingiu ainda aquele povo. Eu acredito que nesta altura já começou a atingir. Mas, de uma maneira geral, a ferida moderna não entrou lá. Eu não sei se isto faz sentido para vocês. Ser chamado a se afastar da realidade para olhar para ela é ser chamado a ser um Deus. É ser chamado ao abstrato. É ser chamado à consciência. É ser chamado a viver numa película que envolve a Terra, quer dizer, numa esfera que envolve a Terra, que é consciência. Consciência até mesmo, vejam bem, daqui a bocado entramos no Wittgenstein e nesta gente do século XX. Consciência da própria consciência. É horrível. Não desejo isso a ninguém. Mas essa catástrofe, essa revelação, essa dádiva do cosmos já aconteceu. Em grande parte, claro que há exceções, aconteceu na Grécia há muitos séculos atrás de outra maneira, aconteceu obviamente com a cabala judaica, mas e eventualmente com os iniciados egípcios, mas esse ato de ter consciência do que não somos e uma separação abissal entre um sujeito no centro de tempestade, no olho do furacão, e uma turbina de objetos múltiplos em torno dele, esse ato, esse processo, essa ação, esse território,
hum, produz Chiron em astrologia, produz a ferida iniciática, produz a ferida do xamã, produz a tremenda tensão do homem contemporâneo, do homem moderno. Se é que ainda existe homem moderno. Acho que essa palavra, nós já estamos no pós, mas produz essa tensão. E o que nós temos vindo a fazer é tentar compreender o que é que aconteceu, em vez de nos lançarmos de uma forma naif ou de uma forma demasiado simplista nos braços das forças cósmicas e no colo da Mãe Divina, no colo das forças que realmente produzem iniciações. Nós estamos a tentar perceber qual é o nosso lugar. E nesse sentido, esse mandato veio fundamentalmente pela Europa. O modelo que está espalhado pelo mundo e que o contaminou, e que para o bem e para o mal representa a base da fase moderna propriamente dita, surgiu na Europa. E é interessante porque foi na Europa no século XII que surgiram as primeiras lendas, os primeiros registros sobre o Graal, os primeiros registros sobre o problema do homem olhar para o sagrado. Não de pertencer a ele, mas de estar frente a ele. Porque as sociedades medieval, clássica e primitiva geravam egos, isto é, estruturas volitivas conscientes, autocentradas, peço desculpa por esta linguagem, muito suaves, de certa forma, e muito infantis. Por isso é que resolvíamos tudo à espada. Há um problema, espada. Não há problema, espada. Ou cerveja. Se vocês forem ter com um indiano e lhe disserem para ele fazer um indiano clássico dos anos 70, 80 e disserem para ele fazer escolhas no casamento, ele fica a olhar para ti. O que é que você quer dizer? Escolhas, faça uma escolha. É quase equivalente dizeres a um indiano para fazer escolhas em relação à força de gravidade do que fazer escolhas em relação ao casamento. Para ele é a mesma coisa, porque não, o casamento é uma coisa que os pais criaram para ele. Ele está liberto da angústia da escolha. Nós podemos dizer, espera, mas há muitas exceções. São os indianos que foram educados em Cambridge. São os indianos e os árabes que foram educados na Sorbonne. O que vocês quiserem. Mas a escolha no casamento para um indiano é o mesmo que escolher a força de gravidade. Eu acho que hoje vou estar sujeito à força de gravidade. Para eles ficam a olhar para ti. É realmente estranho. Percebem a felicidade da pré-consciência, a felicidade anterior ao processo de individuação pleno? O que nós temos visto é que um povo inteiro pode ser regido e ritmado e timbrado e tingido por um rosto. Seja o rosto de Krishna, seja o rosto de Akbar, seja o rosto de Alexandre da Macedónia. É um rosto que é conferido e que é assimilado por todos. O que significa que há não uma individuação ao nível do ser individual, peço desculpa pelo pleonasmo, mas uma espécie de coroação de um povo pelo seu mito. Então tu tens um povo todo contente porque tem uma coroa. Quer dizer, um mito. Mas ninguém sabe quem é, não há processo de individuação, não há autonomia, não há escolha, não há labirinto, não há perder-se e encontrar-se. E isso resolve muitos dos problemas psicológicos. O indivíduo que está nessa fase anterior, eu não sei se a solução para a Terra inteira é essa, mas o indivíduo que está nessa fase anterior
Ele vive nessa emulsão cultural, nesse xarope cultural, nesse ópio de alta qualidade que é a cultura tradicional de uma nação. Isto faz sentido? Então, para tu começares a dizer, olha, a tradição, eu não estou a falar de tradição iniciática, estou a falar do seu reflexo cultural. A tradição deste povo gera o fado, a tourada, o futebol e também gera o tipo de doenças que nós temos específicos. Doenças do cólon, que é parecido com a tourada. Doenças cardíacas, que é parecido com o fado. E doenças nervosas, que são parecidas com o futebol. Então, tudo isso, a tradição gera todas essas coisas. E como nós temos estado a ver, o divino não consegue fazer nada, o divino no seu sentido final, não absoluto, mas final, quer dizer, aquele em relação ao qual nós precisamos de estabelecer uma relação, o divino não consegue fazer nada com seres que são uma expressão apenas e fundamentalmente de um espaço e de um tempo e de uma história e de uma cultura. E é por isso que a Terra, e aqui não estamos a falar da massa geológica da Terra, nem estamos a falar da geofísica, a Terra, como o útero da Mãe Divina que está a dar à luz uma espécie galáctica, que somos todos nós, uma espécie capaz de sair deste óvulo, que é a Terra, e nascer para o cosmos, nascer para o infinito, nascer para uma consciência, vá lá, sideral. A Terra, depois de ter garantido, é a pirâmide de Maslow, depois de ter garantido uma série de coisas, depois de ter, digamos, ok, eles precisam mesmo do sabonete, e vem o sabonete. O sabonete deve ter sido a maior invenção da história. Provavelmente. Não sei se foi o sabonete, se foi a roda, depois logo se vê. Mas sem o sabonete na Idade Média estávamos todos mortos de peste negra. Portanto, aquilo realmente o sabonete permite tudo mais. Então a Terra foi permitindo, a Terra foi criando em nós, através de nós, connosco, uma série de diferenciações, uma série de qualidades, uma série de alavancas. E há um momento em que a Terra diz: chega, agora vocês vão ser feridos com as flechas da alta qualidade consciencial, da alta qualidade da consciência. E sabem, quando se lida com as passagens do conhecido ao desconhecido, tem que se lidar também com um fator fundamental no liminal, que é a questão da legitimidade, da autoridade, da capacidade. É muito simples tirar as pessoas do cotidiano, colocá-las no liminal, levá-las a um extremo e depois deixá-las perdidas. Qualquer boom festival faz isso. Qualquer festival de transe faz isso. Tira as pessoas do cotidiano, coloca-as no liminal, agita-as com uma série de químicos, põe as pessoas em disparos elétricos e depois, até hoje, eu ainda não vi os resultados estáveis disso. Tudo bem, faz parte do fermento. Sentem? Quando se mexe com a consciência coletiva e quando se mexe com a consciência individual, põe-se uma questão muito simples, que é a questão da legitimidade. E em relação ao homem contemporâneo, a legitimidade, estranhamente, é total. Ele não pediu. Aconteceu. Foi a Terra que disse: agora que o caminho da medicina está mais ou menos garantido, que a autonomia em relação às religiões começou a desenvolver-se, agora vem a ferida fundamental. E essa ferida fundamental começou a vir ao de cima no século XII, que é quando as lendas do Graal vêm ao de cima. E as lendas do Graal resumem-se a uma pergunta, como vocês se lembram: a quem serve o Graal? Esta pergunta
não pode ser feita ao homem medieval ou ao homem arcaico. Porque ele não tem distância suficiente em relação ao poder, em relação à consciência pura, em relação ao poder explosivo de saber e poder. Porque tu podes saber e não poder. E podes poder e não saber. Mas o homem contemporâneo, depois de ter feito a fissão nuclear, depois de gerar aspirinas sinteticamente, depois de pôr máquinas no coração das pessoas, sabe e pode. E esse é o grau, esse poder cósmico, pode-se dizer, qual cósmico? Isso é uma coisa provinciana daqui de Tóquio, Nova York, Londres. Um pacemaker. Ou um transplante de coração, um transplante de rins. Ou, eu não sei. You name it. Eu não estou só a falar de tecnologia e ciência. Nós estamos fundamentalmente a falar do problema de que somos, podemos e sabemos como. E isso é estar frente ao Graal e ter o Graal nas mãos. Reparem, se nós entrarmos se nós olharmos para nós próprios individualmente, vocês podem dizer, André, eu não me sinto nada poderoso ultimamente, e não me sinto nada bem, e não me sinto nada... Mas isso é para o indivíduo as consequências do que se passa com a sociedade como um todo. Mas o que está por trás de tudo isto começou a vir ao de cima no século XII, quando Wolfram von Eschenbach estabilizou, porque as lendas vêm de trás, vêm do século X, vêm do século VIII, eventualmente estabilizou as lendas do Graal. E que nós não vamos entrar exaustivamente hoje, vamos entrar mais à frente, mas qual é a grande questão? A grande questão é: tu estás frente a um cálice com vinho e tens que fazer a pergunta: a quem serve o Graal? Esta pergunta feita àqueles meninos indianos, ou aos anciões indianos, ou noutros pontos do mundo, que vivem nessa felicidade sincrética que não está ferida, não faz qualquer sentido. Eles não entendem a pergunta. É o homem contemporâneo, é vocês que é posta a questão, definitivamente. A quem serve o poder que vem de nos afastarmos da realidade pré-consciencial, quer dizer, a realidade biológica, a realidade dos dias, a realidade cronológica. Saímos do jardim. Vocês saíram, nós saímos do jardim do Éden, saímos daquele sorriso do menino indiano em Goa a brincar com as canoas ao pôr do sol. Já não estamos mais aí. Sabem o que acontecia se vocês voltassem aí? Eu não posso prever, mas quem pode, não é? Mas eu acho que nós íamos ter assim 3, 4 horas de felicidade infantil, de novo, e depois lentamente o peso da consciência ia cair sobre nós outra vez. E entre a saída do Éden e a entrada na Jerusalém Celeste, vocês têm toda esta história que se resume numa única chave: a quem serve o Graal? O que é que tu vais fazer com o teu poder? O que é que vais fazer com o anel? O que é que vais fazer com a chave? O que é que vais fazer com o diamante? O que é que vais fazer com o cristal? O que é que vais fazer com a fórmula matemática? O que é que vais fazer com o teu sex appeal? O que é que vais fazer com a tua linguagem? O que é que vais fazer com o teu dinheiro? O que é que vais fazer com a tua vitalidade? Com o teu prana? O que é que vais fazer com isto que tu és? E o mais interessante é que nem sequer é pedido ao herói, que és tu, sou eu, que responda. Ele tem é de pelo menos saber fazer a pergunta. Isto é, entre o Jardim do Éden, que segundo vocês se lembram, as principais alegorias do Jardim do Éden são botânicas. É um jardim. Tem árvores e plantas e flores e frutos. É uma espécie de Praia do Meco. Bastante mais arborizada. Entre o Jardim do Éden, que é fundamentalmente... as alegorias são fundamentalmente botânicas. Se vocês quiserem, o símbolo, a palavra que nós podemos usar
é a palavra orgânico. Orgânico. E a Jerusalém Celeste, cujas alegorias, se vocês se lembram no Apocalipse, são fundamentalmente minerais. E a palavra é geométrico. Entre o Éden e Jerusalém, existe aquilo que nós chamamos o arco da história. E o arco, em termos de balística, todos os arcos têm um ponto crucial. O Jardim do Éden... Deixa-me ver se eu consigo pôr umas maçãs. Maçãs. Viram? Uma maçã. Esta maçã da Apple é o quê? É a Big Apple? É Nova York? Ou eles tinham lá umas reuniões secretas e tomavam uns chás e viam umas coisas. Mas aqui o Graal ainda é apenas um fruto. Está ligado à realidade, está ligado à terra, está ligado à mãe. E entre este Éden, que é o nosso berço emocional, psicológico, cultural, do qual o homem contemporâneo, o homem moderno saiu, nós podemos dizer que tens uma fase primitiva, depois tens uma fase clássica, depois tens uma fase medieval e depois tens uma fase moderna. Uma coisa é certa, quanto mais nos afastamos do Jardim do Éden, seja coletivamente, em termos históricos, termos afastado das cidades que os deuses criaram na Terra há 150 mil anos, há 25 mil anos, há 72 mil anos, nos quais os seres humanos e enviados celestes conviviam de igual para igual, se é que isto faz sentido? E esses jardins do Éden, esses laboratórios genéticos extraterrestres avançados, existiram de facto e representavam a exposição do homem terrestre a fatores de desenvolvimento incríveis, difíceis de conceber, mas é daí, desse contacto, que vêm coisas como a metalurgia, o alfabeto e a astrologia. Só para dizer alguns. Vem desse contacto entre o homem e os deuses numa fase inicial. Só que esse homem era um homem incipiente, inocente, inicial. Era uma promessa, um potencial, um embrião. Mas este jardim, onde predominava o orgânico, tanto no nível histórico, quer dizer, nós sabemos hoje que houve vários jardins, nós não vamos desenvolver isso hoje, vai vir gradualmente. Mas houve vários jardins no Médio Oriente, Dalamácia, Crescente Fértil, Suméria, Dilmun, Babilónia. Se vocês forem às grandes mitos, os mais antigos, Gilgamesh, aí têm claramente a coisa posta. Um homem, os deuses, o jardim, a imortalidade, a serpente, o ir ao fundo do lago buscar a árvore da vida. Ou seja, o conto é sempre o mesmo. Estivemos muito próximos da eternidade, da imortalidade, da transcendência, olha, das leis da entropia, das leis que constantemente degradam os sistemas. Mas depois voltámos a afastar. Este jardim é tanto histórico como mítico. Mítico, sabem o que é que significa mítico aqui? Significa a psicologia dos povos. Significa como os povos se explicam a si próprios não tendo bases concretas. Como eles guardam o melhor na sua memória. Como se encantam. Como os povos se encantam a si mesmos. Não há povos sem mito. E neste caso é tão histórico. Nós sabemos que houve jardins há 25 mil anos, houve jardins há 72 mil anos e houve jardins há 200 mil anos. Jardins onde enviados celestes conviveram com os seres humanos.
Mas é tão histórico quanto, e é muito importante nós conseguirmos essa multiplicidade, é tão histórico quanto gnoseológico, tem a ver com o nosso processo de consciência, quanto psicológico. Tem a ver com próximo do início, feliz e idiota. Saindo do início, cada vez menos feliz, cada vez menos idiota. E depois tens este ponto aqui, que representa um ponto de equilíbrio entre o retorno ao abraço da inconsciência, ou o ponto de maior dor. Eu gostaria de criar um lugar para a dor. Ou melhor, vamos tirar a dor, porque a dor é uma coisa... O sofrimento, o ponto de maior sofrimento é também o ponto em que o arco começa a ceder na direção da fusão entre consciência e felicidade. Ou seja, aqui há cada vez mais felicidade, cada vez menos consciência. Aqui, neste ponto crucial, há cada vez mais consciência e a felicidade, peço desculpa estar a usar uma expressão da Heidi e do Pedro, a felicidade vai se tornando rarefeita, a consciência aumenta e depois a felicidade volta e a consciência não desaparece. Até que se dá a entrada na Jerusalém Celeste, em que felicidade e consciência convivem totalmente no mesmo ser. Porque, para todos os efeitos, nós podíamos perguntar, mas para que é que serve esta viagem toda do Éden para a Jerusalém Celeste? A diferença é que aqui nós não temos consciência. E aqui temos tudo o que o Éden tinha, mais a consciência. E a alegoria já não é orgânica, é geométrica. Geométrica porquê? Mineral. Ametistas, diamante, ouro. Números. Ordem. A Jerusalém Celeste é exata. É um cubo branco, está lá no Apocalipse, eu não vou repetir-me. É um cubo branco, tem 12 portas, cada uma das portas tem o nome de um apóstolo. No centro da Jerusalém Celeste há uma árvore. Essa árvore é resplandecente. E junto à árvore está sentado o Filho de Deus, o Cordeiro, e a árvore dá frutos, e esses frutos são a cura das nações. Ei, a cura das nações. Este é o texto de João. Essa árvore dá frutos, esses frutos são a cura das nações. E depois vem toda aquela linguagem específica da tradição judaico-cristã, os eleitos, toda essa linguagem que é um pouco perigosa, porque é um pouco elitista, se não for bem compreendida. Os eleitos são admitidos à Jerusalém Celeste, etc, etc, etc. Então nós começamos com um território eminentemente feminino, ligado àquilo a que se pode chamar, em psicologia, claro, o Eros. Depois existe uma ruptura do Eros e nasce o Nous, a consciência. E depois deste afastamento, deste feminino inicial, há o retorno à felicidade com consciência, a que nós podemos chamar, à falta de outra expressão neste momento, Logos. Claro que o Logos está lá desde o princípio. Nós é que estamos a fazer viagem. Nós é que entramos nesta trip. E o mais interessante, e isto é muito importante, vocês não são responsáveis pela colisão de fatores antagónicos dentro de vocês. Nós não somos responsáveis pela colisão de opostos dentro de nós. Digamos que tu queres trabalhar e não queres trabalhar. Digamos que tu queres ser homem, mas também queres ser mulher. Não sei se conhecem esta. Digamos que tu queres ser pequenino, invisível, low profile e queres ser grande, imenso, presidencial. Digamos que tu queres gritar, saltar, existir intensamente, como naquelas festinhas Vodafone na beira da praia. Toda a gente muito feliz a fazer telefonemas, não se sabe para onde. Festa Vodafone. Então, tu queres estar numa festa Vodafone e ao mesmo tempo queres Satori.
Vocês não são responsáveis, queres está para além da mente, vocês não são responsáveis pela colisão de fatores antagónicos dentro. Nós não somos responsáveis por isso. A colisão de fatores antagónicos dentro de nós é uma inevitabilidade cósmica. Isto é bom porque vai arrumando alguns sentimentos de culpa de uma penada. É uma inevitabilidade cósmica. E só é assim porque nós saímos do Éden. O que é que no Éden, e nós vamos trabalhar muito com este modelo, o que é que no Éden está fundido? Tudo. O corpo, a mente, os sentimentos. O humor romântico já é uma coisa sofisticada da Idade Média. Existiram episódios registados de amor romântico, mas a relação entre os sexos, quanto mais nos aproximamos do paraíso, é cada vez mais um pacto social. E quando se entrássemos outra vez no paraíso, vamos falar de relação entre os sexos no paraíso? Eu acho que não é essa a questão, pois não. Porque não há relação, não há diferenciação suficiente. Há uma síncrese. E o amor romântico é algo que curiosamente surge pouco antes das lendas do Graal virem ao de cima no inconsciente coletivo. Quer dizer, um belo dia a Alemanha acorda e as lendas do Graal estão em cima da mesa. Antes não estavam. Isto significa que o inconsciente da humanidade está a começar a avisar a humanidade 800 anos antes, foi por volta do século XII, 700, 800 anos antes, cuidado, porque o Graal vai passar do inconsciente, quer dizer, de um poder que a humanidade tem, mas não sabe que tem, para o consciente. Um poder, um ciclotron em cima da mesa, um acelerador de partículas em cima da mesa. Large Hadron Collider. Fukushima, Nagasaki, Hiroshima, Sellafield, Manhattan. Tudo ali, em cima da mesa. Antes estava algures no inconsciente. Agora está em cima da mesa. E o que as lendas do Graal fazem é: Hey, Parsifal, tu vais entrar no castelo do Graal e vais ver os frutos maravilhosos de Deus. A lança. A lança. A travessa. A salva. Diz salva? De prata. Depois há o sumo de romã, etc. A travessa de prata. E o cálice. E tu tens este homem medieval assim a começar a acordar. De que é que ele está a falar? Entretanto, já o Leonardo está a fazer paraquedas, parafusos, balística, máquinas voadoras, criptografia, fusão de geometria com rostos, mensagens dentro de rostos de anjos e de mulheres que nunca se sabe se existiram, e assim sucessivamente. Ou seja, já a modernidade, na sua violência e no seu poder gigante, na sua imensidão, está a nascer. Olha, dentro de um homem. Neste caso, Leonardo. Leonardo é uma espécie do útero masculino, não sei se gostam do paradoxo, o útero masculino da modernidade. É ali que começa, em grande parte, o problema do homem moderno. Que é, não estou em fusão com a realidade. Não consigo que a minha mente pare. Não consigo estar em serenidade, drift, deslizar na serenidade nos braços da Mãe Divina, como aquela criança na Índia, ou as outras a apanhar lixo nas lixeiras da Índia. Vocês já veem que as meninas que apanham lixo nas lixeiras da Índia são muito mais felizes, têm, assim, essas pessoas ganham 100 vezes menos do que nós e são muito mais felizes do que nós. Felizes. Eu não disse mais nada, só disse felizes. É só felizes, não é mais nada. É só felizes. Os psicólogos fizeram essa análise, eles trabalharam com essas crianças e com esses jovens e com essas famílias e descobriram que esses indivíduos são muito menos neuróticos do que o homem moderno. Mas ninguém quer ir para lá, pô, não.
Não se trata se vocês querem ir para lá como europeus apanhar lixo à volta de Calcutá. Não é disso que eu estou a falar. É se vocês querem tomar um comprimido que vos põe naquela felicidade exatamente. Também há lixeiras aqui, podem ir para as lixeiras aqui. Isso não é problema nenhum. Há lixeiras em Louros, isso não é problema. É mais se os indivíduos querem aquela felicidade. Vocês vão reparar que não querem, ninguém quer aquilo. E no entanto eles são exatamente isso, felizes. E quais são as fusões? As fusões entre corpo, espírito, vida celular, química, glândulas, corpo astral, mental, tudo isso está compactado numa felicidade sincrética que nós podemos, eu não abusaria muito, mas nós podemos sobrepor à ideia de paraíso, ou Éden. E esta quebra começa a ganhar impulso e na Idade Média acontecem essas duas coisas quase ao mesmo tempo. No mesmo mito alemão, o mito é judaico-celta, se é que existe um mito judaico-celta. Porque é celta, porque a lenda do Graal é celta, mas depois o Graal é o cálice de Cristo. Então há ali qualquer coisa séria a acontecer. É a fusão de duas tradições. Uma do Médio Oriente e outra nórdica, que se fundem no mesmo mito. Mas são os alemães, vejam bem o respeito que é necessário ter pela cultura alemã, pela alta cultura alemã. É na Alemanha que o problema do homem contemporâneo vem a ganhar a sua expressão mitológica, o seu símbolo. Um cavaleiro. Ainda por cima o cavaleiro tem uma veste que foi a mãe que lhe fez. Mas isso tem a ver com... Um dia falamos sobre isso. Um cavaleiro que é levado a um castelo e contempla algo que não compreende. E porque ele não faz a pergunta essencial a quem serve o Graal, ele é levado numa quest de anos e anos e anos até voltar outra vez ao mesmo castelo e finalmente poder fazer a pergunta: a quem serve este sangue de Cristo, que é o intelecto universal, contido no cálice? Tu podes ver isto de muitas maneiras. A quem serve este poder? E desde o século XII até hoje, o homem tem estado a aumentar o seu poder perante o mundo. É a utilização de má qualidade do Graal que destruiu 40% da Amazónia em 40 anos. A Amazónia demorou milhões de anos a fazer. Nós em 40 anos destruímos metade. 40 anos destruímos metade. Eu não queria entrar naquela histeria ecológica que caracteriza o nosso tempo. Parece que está toda a gente ecológico e histérico. Mas é uma má utilização do vinho. É uma má utilização do sangue de Cristo. Sabem, o sangue de Cristo é conhecimento. Cristo não disse se esse conhecimento era esotérico ou exotérico. A matemática é um conhecimento simultaneamente esotérico e exotérico. Sem matemática não havia destruição da Amazónia. Sem matemática não havia destruição da Amazónia. Podemos ir mais longe. Sem uma civilização altamente sofisticada, não era possível a Segunda Guerra Mundial. Porque com o homem medieval, então com o homem primitivo nem se fala, com o homem medieval, eles ao fim de 2 semanas diziam: isto já me está a cansar um bocado, vou voltar para casa. Uma guerra tão disciplinada, tão mortal, só é possível com indivíduos altamente sofisticados. Esse é o grande paradoxo do Graal, não sei se me faço entender. Ou seja, tudo o que nós temos vindo a adquirir, tudo o que nós sabemos, agora já não estou mais a falar de povos, estou a falar de cada um de nós. Tudo o que nós sabemos, toda a linguagem, tudo o que nós fomos obrigados a desenvolver nos primeiros anos de vida no processo de culturação, a adaptação social, os meninos bem comportados, as meninas bem comportadas e os mal comportados também, que é igual. Tudo isso é vinho, é Graal, é poder. Sempre que nós desenvolvemos uma qualidade à custa das outras, sempre que nós nos especializamos numa coisa e as outras adormecem,
tornamos-nos poderosos. Não sei se me faço entender. Então, o indivíduo estuda 5 anos para ser dentista. O aguarelista dele ficou para trás. O aguarelista que existia nele foi esquecido. O indivíduo estuda 5 anos para ser estratégico, para desenvolver capacidades estratégicas. Entretanto, o poeta nele ficou no inconsciente. E o indivíduo que trabalha poesia o tempo todo e que não trabalha disciplina, então as qualidades poéticas dele foram desenvolvidas à custa de uma certa disciplina. Eu observei isso com António Ramos Rosa. Falando com António Ramos Rosa, sobre o poeta não há nada a dizer. E depois, realmente ele tinha prazer em não se ligar bem ao espaço e ao tempo. Era algo que ele... Eu não tenho que viver dessa maneira como as outras pessoas. Não sei se me faço entender. Nós ficamos na dúvida se é uma escolha ou se foi inevitável. Quer dizer, para ele desenvolver aquelas qualidades poéticas todas, certas qualidades frias tiveram que ficar atrofiadas. Não sei se isto faz sentido. Como? São áreas diferentes do cérebro, Exato. Então, tu tens esta fase inicial, depois tens o disparo, e na altura em que o Graal aparece, também, na altura em que o mito do Graal é colocado para a consciência contemporânea, também o amor romântico é evidenciado, é quase na mesma altura. Quer dizer, os romances de cavalaria e o Graal acontecem no mesmo corpo. É como se nos dissessem: vocês vão chegar a este ponto em que não pertencem a nada. Estão na terra de ninguém. Nem estão fundidos no Jardim do Éden. E ainda não desenvolveram as qualidades necessárias para entrar na Jerusalém Celeste. E isto é o homem contemporâneo. Isto é o problema da modernidade. Isto é o problema do ego contemporâneo, do ego moderno, que não é o ego medieval, nem o ego arcaico, nem o ego primitivo. E ainda assim estamos a falar de ego. Isto é, estamos a falar do aspecto extrovertido da mente, dos aspectos extrovertidos das emoções, dos aspectos extrovertidos da ação, que visam sempre a mesma pergunta: o que é que há aí para mim? O que é que há para mim? O que é que há para a minha conta bancária? O que é que há para o meu prestígio? O que é que há para a minha estratificação social? O que é que há para o meu alpinismo social? O que é que há para mim? E a pergunta que é posta ao homem moderno e que foi prefigurada há 800 anos atrás foi: a quem serve o Graal? A quem serve o poder que te vai ser dado? Porque o homem está... Reparem, o homem está-se a afastar do jardim original. Ele está a perder felicidade e ganhar consciência. Ele está a perder felicidade e ganhar poder. Isto faz sentido? Toda a indústria das drogas, que é uma indústria parecida com o Walt Disney, drogas e Walt Disney têm tudo a ver, toda a indústria das drogas gira em torno desta coisa maravilhosa. Queres voltar à felicidade? I can deal with that. Just come with me. Sabes? As drogas e o coelho da Alice e o feiticeiro de Oz, tudo isso gira em torno da mesma noção. Eu posso dar uma pancada na cabeça. Perdes poder, perdes consciência, vais-te sentir fantasticamente bem. Eu levo-te até ao Jardim do Éden outra vez. As drogas são uma bela expressão da regressão ao seio materno.